Quando criança, ele presenciou a sua mãe partir e não pôde fazer nada, mas anos depois, ele volta e decide fazer justiça com as próprias mãos. Durante um julgamento, o jovem Yong está arrasado. Ele está ali porque perdeu a sua mãe após ela ser atacada por Sung-Soo, um homem frio e cruel. Yong viu todo o ataque e não pôde fazer nada para ajudar a sua mãe, ficando órfão dessa forma abrupta e horrível. Durante o julgamento, quando é questionado por que fez aquilo, Sung-Soo fala para o juiz que tem problemas mentais. Com isso, ele é sentenciado a ficar na prisão por 3 anos e meio. Ao ouvir essa sentença, Yong não concorda, porque é muito pouco pelo que o homem fez à sua mãe e fica evidente que ele alegou problemas mentais apenas para se safar de uma pena maior. Por causa dele, Yong agora não tem mais uma família. Antes de sair do tribunal, Sung-Soo ainda olha para o Yong e dá um sorriso. 12 anos se passam e Sung-Soo ainda é um cara desprezível. Ele ataca o motorista de um ônibus antes de descer do veículo. Enquanto caminha por uma viela escura, Sung-Soo percebe que está sendo seguido. Ele para nas sombras e fica esperando para ver quem vai surgir da penumbra. Após pouquíssimo tempo, o seu perseguidor surge de um canto escuro e parte para cima do Sung-Soo, que vai descobrir se no céu tem pão. Depois desse ataque, o mundo fica livre de um homem que não pensa 2 vezes antes de tirar a vida de uma mãe. Na frente de seu filho, após fazer a justiça que ele esperou por anos, Yong volta para casa, entra e se senta em frente a uma foto dele ao lado de sua mãe. A foto é de quando ele ainda era um menino. Ele encara a foto durante um longo tempo. Após toda a tragédia que ele viveu, Yong entendeu que a justiça não funciona em alguns casos, e por isso ele decidiu resolver muitos casos de sua própria maneira. E a forma que ele encontrou de fazer isso é localizar os responsáveis por crimes hediondos e julgar as pessoas. Isso lhe dá uma sensação de melhor do que apenas esperar que a lei cumpra o seu papel. Pouco tempo depois de Yong vingar a sua mãe, ele vai para uma aula na academia de polícia. Sim, Yong atua como um justiceiro urbano e, ao mesmo tempo, ele estuda para se tornar policial. Isso garante que ele tenha acesso a informações privilegiadas sobre todo o tipo de ação criminosa e, além disso, ele também entende como os policiais agem. Tudo isso facilita o seu lado vingador. Yong assiste uma aula na academia de polícia e quem está lecionando é Jun, um policial com muitos anos e experiência. Yong presta atenção no que ele está ensinando e quando tem a oportunidade, ele pergunta para o Jun por que alguns casos graves não são punidos corretamente pela lei. Jun responde que às vezes é por falta de evidências e às vezes alguns policiais podem ter sido influenciados e agem contra a lei. Após a aula, os policiais vão treinar judô, pois a escola garante a parte teórica e também o treinamento prático, o tipo de coisa que vai ajudar os policiais quando eles forem para as ruas. Todos os alunos treinam, mas o Yong luta tão bem que se destaca e chama a atenção de Jun. O policial experiente comenta com um colega que o Yong já pode ir para as ruas resolver crimes. Quando a luta termina, é o momento de voltar para casa, pois nessa academia, os alunos podem voltar para os seus lares nos finais de semana. Yong entra no ônibus e tá mexendo no celular quando é acertado por uma mala. E quem jogou foi o seu amigo brincalhão, esse cara chamado Wook. Os dois vão viajar no mesmo ônibus e Wook se senta ao lado do amigo e fica conversando. No banco da frente tá um outro amigo deles, o Jun. Os 3 são muito próximos, pois estudam no mesmo local e também dormem juntos no dormitório da academia, então passam muito tempo juntos na semana. E quando chega o momento de tirar um tempinho em casa, eles vão no mesmo busão. Após a viagem, Yong chega em seu bairro e anda tranquilamente, afinal, se alguém for pra cima dele, é a outra pessoa que vai se dar mal. Enquanto caminha, ele mostra que se dá bem com as pessoas de bem e até ajuda uma senhora na rua. Ele é o tipo de cara que fica na dele, que se você deixar em paz é um bom vizinho e talvez até um bom amigo. Nesse dia, Yong tá de bom humor, e isso até chegar em casa e começar a assistir a televisão. No noticiário é mostrado que 2 caras foram pra cima de um terceiro, e esse ataque terminou muito mal com esse cara muito ferido. Ele ficou péssimo e foi parar no hospital. Já os 2 caras que atacarem ele foram julgados, mas foram liberados e já estão na rua de novo. Yong termina de ver o jornal e em seguida vai pro computador.
Ele faz uma pesquisa aprofundada e consegue localizar o endereço dos 2 caras. Num outro ponto da cidade, esses mesmos homens foram atrás de uma nova vítima, a esposa e o filho do cara que eles já atacaram. A mulher tá dentro de casa com o seu filho, tentando ficar em paz, mas os 2 caras nojentos ficam exigindo que ela abra a porta para eles entrarem. Ela tá assustada e fala para eles irem embora. Os 2 pesam tanto na paciência da coitada que até urinam na casa da mulher, em cima da pia dela, das panelas, de tudo o que tá ali. Enquanto estão fazendo tudo de ruim, o Yong chega e parte pra cima dos 2. Quando ele termina, esses 2 caras foram descobrir se no céu tem pão. Yong não para por aí. Quando volta pra casa, ele pesquisa sobre um cirurgião que se aproveitava de seus pacientes quando estavam desacordados. Esse cirurgião fazia maldades com várias pessoas e filmava as suas ações. Após os seus crimes serem descobertos, o cirurgião só ficou 6 meses preso. E o pior de tudo, ele não perdeu a licença médica, então continua praticando as mesmas coisas. Quando Yong chega no consultório, o cirurgião está se preparando para atacar uma paciente. Yong quebra a mão do cirurgião e fala que ele tem que parar de fazer essas coisas. Yong promete para o cirurgião que se ele continuar com essas atitudes, ele vai voltar para finalizar o serviço. No dia seguinte, essa jornalista chamada Choi caminha apressada porque tá muito empolgada com o que descobriu. Ela entra na sala de seu chefe chamado Yoon e ele fica de boca aberta quando descobre que algumas pessoas assistem o vídeo até o final, mas se esquecem de deixar o like e se inscrever no canal. Então, para não ser uma dessas pessoas, já confere se está inscrito aqui no canal, dá aquela força deixando o like e comentando e envia esse vídeo para quem também ama séries. Choi tá animada porque fez uma descoberta bombástica. Ela conta pro seu chefe Yoon que descobriu que tem um cara misterioso fazendo justiça pelas ruas da Coreia. Ela fala que ele é um justiceiro que mantém a identidade escondida, mas que está ajudando os desafortunados. E isso é uma pauta quente. Pouco tempo depois, a descoberta de Choi dá os frutos que ela esperava, pois a matéria passa na televisão. A matéria jornalística expõe esse novo justiceiro, fala das coisas que ele está fazendo e pergunta para moradores o que eles acham da situação, quais as suas opiniões a respeito dos julgamentos que o justiceiro faz e do modo com que ele resolve as situações. Essa matéria faz um sucesso enorme. A notícia a respeito desse homem misterioso, que vinga todos aqueles que foram injustiçados, percorre toda a Coreia do Sul, fazendo todo mundo ter a sua opinião sobre o caso. Muita gente fala que se sente mais segura, sabendo que tem alguém fazendo justiça por elas. Essa é a opinião de boa parte dos civis. Já os policiais não gostam nada de saber do vigilante misterioso. No jornal, todo mundo tá feliz porque a notícia desse novo vigilante justiceiro trouxe muita mídia para eles. O sucesso não para de aumentar e todo mundo quer dar a sua opinião sobre o assunto. Todos os jornalistas estão muito empolgados, em especial a Choi, que está orgulhosa de seu trampo e muito otimista. Ela acha que todo esse ibope vai continuar porque ela acredita que o vigilante em breve vai agir novamente. A Choi é o tipo de jornalista que se disfarça de defensora do povo, a pessoa que veio para mostrar as injustiças da sociedade e tentar ajudar. Na casa de Yong, o vigilante misterioso, ele continua na sua caçada por crimes que não tiveram punição severa pela lei. Ele pesquisa sobre um homem que perdeu a vida num acidente de carro. Quando ele chega no velório, a esposa dele tá chorando e o cara que causou toda essa tragédia tá ajoelhado pedindo perdão pra ela. O cara pede desculpas várias vezes e promete que não vai mais beber antes de ir pro volante. Como o cara parece verdadeiramente arrependido, o Yong não faz nada contra ele. Enquanto o Yong perdoa o cara, o pessoal do jornal não perdoa o marasmo que tomou a cidade. Eles acreditavam que no final de semana aconteceria alguma coisa bombástica, que é o que estava acontecendo na cidade sempre que chegava sábado e domingo. Lembrando que Yong age no final de semana porque é quando ele tem folga da academia de polícia. A jornalista Choi fica pensativa e resolve que a melhor maneira de forçar o vigilante a atacar de novo é dar algum caso tentador para ele. Então, ela faz uma pesquisa, indo atrás de todos os crimes brutais do passado
e traz à tona um caso de 2015, no qual o culpado, esse cara chamado Heong, não teve uma pena de acordo com seu crime. Assim que a notícia passa no jornal, a população fica revoltada e um protesto acontece na frente da casa de Heong, já que a imprensa também divulgou o endereço dele, já na intenção do vigilante ir atrás dele. Yong vê a notícia pela televisão. Enquanto acontece esse protesto, as pessoas que moram no mesmo prédio que o Heong começam a gritar para os manifestantes pararem de perturbar. À noite, Yong sai de casa de forma sorrateira e a Choi e o Yoon estão no encalço dele e seguem o seu veículo. No entanto, assim que passam por um estacionamento, os dois jornalistas perdem o veículo do Yong, porque aparecem vários veículos iguais. No dia seguinte, os policiais decidem invadir a casa de Heong, já que os protestos não param. Mas quando eles entram na residência, o Heong não tá lá, e segundo informações, ele fugiu pro porto. A polícia então vai até o porto e começa a procurar por ele. Rapidamente, Choi e Yoon chegam lá também, prontos para noticiar qualquer coisa a respeito do foragido. Enquanto a maioria dos policiais estão no porto procurando o Heong, dois policiais são encaminhados para ficar na casa das vítimas de Heong, caso ele decida fazer uma visita inesperada. Dois policiais estão na porta de uma das mulheres, vítima de Heong, mas um deles é chamado para ir ao porto, já que tá difícil encontrar. Então, enquanto tá apenas um policial na porta da mulher, um entregador, muito suspeito, se aproxima. O policial pede para ele tirar o capacete, o homem finge que vai seguir a ordem, mas ataca o policial. Joga um líquido no seu rosto que o deixa atordoado e, enquanto isso, vai atrás da mulher, que abriu a porta porque ouviu toda a confusão. Heong estava disfarçado de entregador. Foi ele quem atacou o policial e leva a mulher para as escadas do prédio. Lá, ele confronta ela, porque acha que foi ela quem trouxe toda aquela história à tona de novo. Antes que ele consiga atacar a mulher de novo, Yong surge na sua skin de vigilante e parte para cima de Heong. Quando Heong tá mais para lá do que para cá, o vigilante lhe manda ele escrever algo na parede. Pouco tempo depois, o reforço chega. Vários policiais sobem as escadas correndo, prontos para ajudar a mulher vítima de Heong. Mas Choi toma a dianteira e consegue chegar lá antes. Ela olha para a parede e sorri. Na parede ao lado do Heong, que já virou estampa de camiseta, tá escrita uma mensagem que diz que o vigilante vai julgar os maus e injustos. Enquanto os jornalistas cobrem essa notícia fantástica, o Yong já tá do lado de fora vestindo outra roupa e andando tranquilamente, como se fosse uma pessoa comum. Ele fez a promessa que vai agir como juiz porque não confia na justiça da Coreia do Sul. As notícias a respeito do vigilante misterioso tomam os jornais de novo. A maioria das pessoas continua do lado dele, porque o vigilante está ajudando os desfavorecidos. Aquela imagem da mensagem escrita na parede já circula por todos os noticiários e já se tornou a marca do vigilante. Enquanto a população o idolatra, o chefe de polícia em Cheon está possesso com a situação. Ele até declara o vigilante como o mais procurado pela polícia e manda policiais em busca dele. As investigações não avançam muito, porque fica evidente que o vigilante entende muito como a própria polícia age. Enquanto os policiais vasculham o último lugar em que o vigilante agiu, uma garota se aproxima deles e fala que eles não deviam estar caçando o vigilante, já que a população se sente mais segura com ele do que com a própria polícia. Enquanto isso, no jornal, a Choi fala para os outros jornalistas que a meta agora é fazer sensacionalismo, expor vários crimes hediondos do passado e trazer todos para a atualidade, pois isso dá mais chance do vigilante aparecer. Na academia de polícia, Yong está treinando com seus amigos na esteira e surge o assunto do momento. O Wook fala que o vigilante é um cara centrado e habilidoso, e brincando, ele até compara o vigilante com o Yong. Nesse momento, o Yong nem fala nada, já que ele realmente é o vigilante. Começa o jornal e lá vem mais uma notícia horrenda. A pauta do dia é a respeito desse cara chamado Yeop.
ele fez uma família inteira, incluindo 2 crianças, virarem saudade. Para piorar a situação, o Yeop conseguiu jogar toda a culpa para cima de um menor de idade, e foi esse cidadão quem pagou o pato. Young assiste a notícia e pelo seu olhar já fica evidente o que ele tá planejando. Assim que consegue ficar sozinho, Young vai para o computador da academia de polícia e começa a fazer pesquisas. Ele descobre que o jovem que foi culpado pelo crime costuma frequentar baladas. Mais tarde, quando tá no ônibus indo para casa, os seus 2 amigos combinam de ir numa balada, e Young vê a sua oportunidade de continuar com o seu plano. Young fala para os amigos que também vai para a balada, o que deixa os 2 surpresos. Chegando na balada, uma moça leva o Young pro balcão e os 2 bebem juntos. Mas o Young não tira os olhos de 2 caras que estão conversando num canto da balada, e eles estão falando justamente daquele crime que foi noticiado na televisão. Young sabe que aqueles 2 são seus alvos. Bom, essa foi a minha análise dos primeiros episódios da série Vigilante de 2023. Se gostou, comenta aqui parte 2 para eu trazer a continuação dessa série. Tamo junto, abraços do Henrique, missão concluída, câmbio desligo.